Muito bem, vamos lá então, começando com o primeiro assunto que trata e versa sobre Eliana e sua saída do SBT, anunciada nesta semana, portanto, ainda na terça-feira, se não me falha a memória, ou quarta-feira, nós tivemos a notícia oficial do SBT, aliás, na segunda, ainda porque foi 1º de abril, né? A notícia então da saída do SBT por parte da Eliana, e com isso nós tivemos já diversas especulações que começaram a ser feitas ao redor dessa probabilidade, dessa possibilidade de ela ir para a Globo, por exemplo. Então ficou muito essa percepção do que poderia acontecer a partir de agora, com Eliana saindo, não é, do SBT e eventualmente indo para a Globo. Tudo isso começou a ficar cada vez mais forte no noticiário televisivo, as especulações de televisão sobre quem substituirá a Eliana. Afinal de contas, temos ali uma questão muito importante para a gente pensar nesse domingo do SBT, que é um domingo líder de audiência, vice-líder, aliás, de audiência já há muito tempo consolidado. Não há como negar que aquela situação do Rodrigo Faro durante a morte do Gugu ocasionou, de certa forma, uma dificuldade das pessoas voltarem a olhar para o Rodrigo Faro como aquele potencial vencedor dos confrontos do domingo, e a partir dali o Faro só vence da Eliana quando existe de fato a Fazenda no ar. Quando a Fazenda está no ar, a gente tem outros acontecimentos e outras possibilidades do Rodrigo Faro vencer. Mas a Eliana se consolidou, e como a gente sempre fala aqui em pauta livre, né, no domingo à noite, a Eliana ela consegue um núcleo duro de audiência ali de 5 a 6 pontos que não consegue ser quebrado. Nem Luciano Huck tira isso pro Domingão, nem Rodrigo Faro consegue alcançar também com o Hora do Faro. E essa saída da Eliana preocupa muito, certamente, todos os diretores do SBT. Muito se falou durante essa semana sobre uma possibilidade do Portiolli ir para esse horário da Eliana e depois ter um outro programa antes que ocupe a faixa do Domingo Legal. Falou-se sobre Lucas Guimarães apresentando o Passo a Repassa, por exemplo, né? E várias outras possibilidades. O fato é que o Portiolli, e isso já é uma preocupação interna da Globo, segundo o Vanucci comentou essa semana na coluna do Vanucci, de que se o Portiolli for para esse horário da tarde, para esse embate com o primeiro terço ali do Domingão com o Huck, aliás, da primeira metade do Domingão com o Huck, a gente vai ter uma vantagem do Portiolli estar ao vivo, né? E estando ao vivo, você tem diversas possibilidades de avaliar o que está indo bem e continuar, e avaliar o que está indo mal e parar para conseguir ver a audiência reverter tudo isso. Então, a questão vai ser das mais interessantes para a gente avaliar daqui para frente. Qual vai ser a solução que o SBT vai adotar para essa situação de saída da Eliana? E dito isso, a gente vai com certeza ter outros momentos para poder acompanhar, outras coisas que a gente vai ter que observar a partir de agora dentro dessa nova perspectiva de programação do SBT. Dito isso, a pergunta que está no título e na capa do Legalzinho de hoje pergunta o seguinte: é o momento de Eliana na Globo? É o momento dela ir para lá? E essa pergunta, é claro, ela pode ser muito óbvia. A Eliana tem uma carreira de sucesso de muitos anos no SBT, depois muitos anos na Record, depois mais de 15 anos no SBT de novo. Quer dizer, chegando a 15 anos no SBT de novo. E é lógico que a gente olha como um caminho natural ela ir para a Globo, como um caminho natural dela alçar esses novos voos. Mas para onde dentro da Globo? Acho que essa é a grande preocupação de todo fã da Eliana, inclusive, né? De que ela tenha o espaço e o status de estrela que ela tinha no SBT também na Globo. O que eu acho muito difícil de acontecer, porque a Globo tem um excesso de talentos, e a gente vê isso pelas dispensas que vão acontecendo a cada momento, né? E a Eliana entraria dentro dessa disputa também, de encontrar um espaço ali que seja interessante. Muito se falou também sobre a possibilidade de ela assumir algum tipo de programa à noite ou até mesmo no GNT. O que eu acho, sinceramente, se for uma possibilidade dessas de chegar no GNT, uma profissional com a capacidade, a versatilidade que tem a Eliana dentro da televisão aberta, da compreensão que ela tem do público de TV aberta, do público fechado de TV aberta que ela tem já há tantos anos no SBT, eu acho um grande desperdício de talento, a não ser que seja, de fato, a vontade da Eliana falar para um público mais nichado, falar para esse público um pouco mais
um pouco mais específico, né? Não sei se é o caso, eu acho que a Eliana é uma profissional do jeito que ela é, justamente porque ela é muito discreta, tanto nas negociações quanto na hora de apresentar seus argumentos, de ir de uma emissora para outra e tudo mais. E vale a gente lembrar que esse momento ele se assemelha muito ao momento em que se assemelha de certa forma não, mas é um encerramento de ciclo parecido em alguns aspectos com o que o Gugu fez lá em 2009, quando foi para Record e o SBT contra-atacou puxando a Eliana do Tudo é Possível na época, né? Vocês se lembram que o Tudo é Possível é o programa que a Eliana apresentou na Record para se desvincular do público infantil e teve que fazer um grande trabalho naquele momento ali para apresentar um programa para a família toda, né? E dentro desse contexto, a gente teve uma Eliana que amadureceu aos olhos do público, fez com que esse público também a acompanhasse de formas muito diferentes, né? E trouxe uma nova Eliana para toda a família. Eu confesso que eu vivi as fases da Eliana exatamente quando ela estava conversando com cada público, né? Então, quando eu era criança, a Eliana falava comigo que era criança. Quando eu era pré-adolescente, adolescente, início da adolescência, ela tinha o seu programa na Record que já se chamava Programa Eliana, né? Com aqueles games, né, do posso macetar e tudo mais, e tudo isso conversava com o meu eu adolescente. Quando eu cresci, já tinha 18 anos mais ou menos, 16 para 17 na verdade, ela vai pro público família e também começa a conversar comigo ali. Então eu acompanhei a Eliana em todas essas fases de uma maneira muito sólida como telespectador, né? Então ver a florescendo dessa forma e a maneira com que o SBT a levou de volta pra casa, né? Eu me lembro muito que nessa época, quando ela saiu do Tudo é Possível pra ir pro SBT, eu pensei, poxa, que pena. O Tudo é Possível é um programa tão bom, né? Fiquei muito com isso na cabeça. E, de fato, a Ana Hickman apresentou depois o programa na saída da Eliana, mas não durou tanto tempo porque a Eliana tinha desenvolvido esse formato muito com a cara dela, né? O saindo com a sogra, teste de afinidade, tantas coisas que tinham ali no Tudo é Possível e que a Eliana soube conduzir de uma maneira brilhante, e tanto que se fala, né, que entre ela, Xuxa e Angélica, ela foi a que melhor conseguiu estruturar a sua mudança do público infantil para o público adulto de uma maneira muito bem sucedida, muito bem consolidada e, de novo, que leva ela a dividir os domingos com o Silvio Santos no SBT a partir de 2009 até este ano de 2024. Portanto, a partir de julho nós não temos mais Eliana no SBT, e essa solução dentro do SBT também vai gerar muita repercussão e muito assunto pra gente que comenta sobre televisão, porque de fato é um momento tenso, é um momento diferente da trajetória da televisão, principalmente no SBT nesse ano de grandes mudanças, né? Fica muito claro isso, que é uma mudança estrutural, porque a Eliana, ela não é só uma excelente apresentadora, não tem uma audiência consolidada somente, mas também tem um percentual de venda, de patrocínio também muito grande dentro do SBT, uma credibilidade comercial que é muito importante sempre da gente observar. E eu acho que a Eliana ir pra Globo, de novo, acho que não tem problema com ela ir pra Globo, com o fato dela ir pra Globo. O meu problema é que ela não tenha o destaque que ela merece ter dentro da Globo, né? De ser uma figura que vem do SBT e que não vai ter, talvez, aquele espaço e aquela importância que tinha no SBT, porque vai estar em outro horário, em outro momento, fazendo outra coisa. Espero, sinceramente, que a Eliana não se torne uma apresentadora do GNT, simplesmente, porque ela vai deixar de abraçar um público que vai abraçar ela onde ela for, né? Então isso é muito importante da gente consolidar também aqui e trazer dentro desse debate, trazer dentro desse momento que a gente fala sobre essas questões, tá certo? Pensei também, se não seria o caso, e aí eu acho que seria uma loucura, né? Mas se não seria o caso de inverter os apresentadores de emissora. Se a Eliana voltasse para Record para esse horário, eu acho que o público iria junto. E se o Rodrigo Faro fosse pro SBT, eu acho que com a estrutura do SBT e o jeito SBT de fazer televisão, ele poderia crescer de novo e talvez começar ali um novo momento. Talvez trocar de emissora entre os dois seria muito interessante. Vamos ver o que vem pela frente. Eu acho que a questão Globo é algo que está muito latente, deve ser o destino da Eliana nesse momento, mas seria interessante ver os dois seguindo na competição, só que trocando de emissora. Seria uma grande história de televisão pra gente contar também. Tá certo? Segue o legalzinho na programação da Rede Guess.